Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós saímos do estúdio e estamos aqui em Brasília, no gabinete do ministro da Agricultura. É uma satisfação ser recebido por um paranaense, por um cara que tem um jeito simples de lidar com as pessoas, que nos deixa à vontade. E isso eu quero transmitir, tentar transmitir para quem está no rádio agora, que você consiga sentir essa energia que eu estou tendo aqui no gabinete do ministro, junto com o ministro Carlos Fávaro. Um paranaense que nasceu em Bela Vista do Paraíso, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, senador, vice-governador do Mato Grosso. Antes de ser político, já era um agricultor. Né? Aliás, Fávaro, para começar esse bate-papo, conversando com todas as nossas rádios que cobrem o Paraná inteiro, hoje nós estamos em 34 emissoras, entramos no Paraná, nas bordas de São Paulo, nas divisas com Mato Grosso e um pouquinho para o oeste de Santa Catarina. Então, estamos avançando. Olha só, parabéns. É a força da comunicação mesmo. Que está fazendo com que a gente consiga conversar com todo o estado. Mas como é que foi a tua história de ir para o Mato Grosso? Porque teve uma época, ministro, que eu me lembro, eu era pequeno, né? Meu falecido pai vinha aquela onda assim, vamos para o Mato Grosso. Era a esperança de todo mundo. Foi nessa época, mais ou menos, que você foi, ministro? Você foi com os pais, ou foi sozinho, foi aventurando? Como é que foi a tua história? Essa história é muito parecida com essa história do seu pai. Bom, então, antes de mais nada, agradecer a audiência, a você, João, a oportunidade. A imprensa, essa imprensa livre, ativa, cumpre um grande papel nesse país, de poder nos dar a oportunidade de prestar conta do nosso serviço, do nosso trabalho. E agradecer então para todos os paranaenses que estão nos ouvindo e, como você disse, né, um pouco dos catarinenses, dos paulistas, que os microfones da Rádio T chegam a todos vocês. A história é mais ou menos parecida com essa do seu pai. Eu brinco que faço parte da reforma agrária da Câmara. A família cresce, a família tem um pequeno sítio, a família cresce, não cabe mais no sítio. Precisa, dentro da vocação de produzir alimentos, de lidar com a terra, precisa um pedacinho de chão maior para poder continuar prosperando e fazendo isso acontecer. É a história da minha família, que veio lá de bisavós do estado de São Paulo, que vieram da Itália para trabalhar na cafeicultura de São Paulo, depois no norte do Paraná, e daí do meu pai, um pequeno sítio. Lá em Bela Vista. Filhos, em Bela Vista do Paraíso, 3 filhos, eram 13 alqueires de terra. E o sonho de um pedacinho de chão um pouquinho maior, e esse sonho se vislumbrou em Mato Grosso. Mas era tão pouco dinheiro que não dava para comprar quase nada com o dinheiro de 13 alqueires de terra que tinha no Paraná. Então esse sonho se realizou. Você lembra como é que você foi para Mato Grosso? Com que carro que você foi para Mato Grosso? A gente tinha uma D10, tá? Um cara assim. Essas histórias, essas coisas que... Meu pai era um sitiante, assim, até, né, que... Isso foi em que ano, Favorinho? Meados dos anos 80, né? Meu pai era cafeicultor, veio a geada negra ali de 1975, e aí... Então, começou a plantar milho, soja, tá, mas um pequeno sítio. E aí a gente foi crescendo, eu já tinha 15 anos, mais ou menos, meu irmão 13, minha irmã 10, 11. E aí, eu falei assim, Mato Grosso é uma oportunidade, as terras mais baratas, um clima favorável, tal, então vamos. Aí começou a viajar e acho que ele fez uma dezena de viagens. E ele vendeu o sítio e botou o dinheiro na guaiaca, como se fala, né? Deixou o dinheiro pronto. E depois não conseguia comprar, porque era tão pouco dinheiro que, apesar da terra do Mato Grosso ser barata, na época era muito pouco o dinheiro dele, né? Não dava para comprar quase nada. E então esse sonho se realizou num município que estava sendo colonizado com um assentamento de reforma agrária. Eu e minha família não fomos clientes da reforma agrária. Certo. Mas se tem um determinado delimitação que o governo está dando terra, entre aspas, para assentados, do lado desse perímetro é quase dado. Então ali que era terra barata, porque se o governo está dando aqui, quem tem para vender, vai vender que jeito? Vendia muito barato. Aí meu pai conseguiu comprar um pedacinho de terra ali nas mediações de Lucas do Rio Verde, Sorriso e... Seu pai é vivo, ministro? É vivo, mora em Bela Vista do Paraíso. Tá lá no Paraná. Como é que é o nome dele? João. Minha mãe, dona Rita, é viva também, meu sogro, Lucindo, dona Maria. Estão todos lá, e meus irmã, sobrinhos, cunhados, estão todos lá em Bela Vista. No Paraná. Ficou só você, não? Eu e meu irmão. Tem Desculpa, um irmão. Eu estou chamando o ministro de você, mas é que de você mesmo. O Fávaro, ele nos deixa tão à vontade que... Fávaro, essa história, eu quis dar uma remexida nessa história, porque eu tenho certeza que ela está muito próxima dos paranaenses, sabe?
Tipo, muita gente do Paraná, que hoje não consegue se desligar do Paraná, né? Que nem é o caso, né? Tá lá, a família tá ali. Aliás, eu queria fazer um registro aqui, né? O senhor foi o ministro que mais esteve no Paraná em 2023. É mesmo? Então, eu gosto muito, né? Tem as origens. Foi importante, né? Teve lá na região dos Campos Gerais. Nós vamos estar agora de novo. Nos próximos dias vamos estar lá em Cascavel, né? No show rural. Show rural Copavel. Aliás, o secretário Ortigara, hoje pela manhã eu conversei com ele, ele disse, olha, convide o ministro para estar lá e tal, né? Que você vai ser sempre bem-vindo no Paraná, pode ter certeza disso. Ministro, eu acho que eu vou pegar um gancho que o senhor nos falou de um assentamento lá no Mato Grosso e tal. Hoje, eu imagino que seja isso um dos temores, porque não dá para entender os temores que as pessoas do agro têm com esse governo. Se você for ver tecnicamente, e o senhor explica muito melhor obviamente do que eu, mas não tem como entender o porquê que o agro tem medo deste governo. Um governo que fez um plano safra agora com 25 bilhões, se eu não me engano, a mais do que no ano passado, mais de 30 bilhões. Recorde absoluto. Será que é essa questão de MST? O que é? O senhor já tentou imaginar o que é isso, com tanto avanço que está tendo no agro nesse país, ainda ter essa rixa, esse comportamento meio ofensivo? Né? Olha, eu tenho uma teoria, e eu compartilho ela às vezes com o presidente Lula, porque ele fala, Fávaro, o que eu fiz de mal para esse pessoal, né? Para o agronegócio brasileiro? Não para todos, mas para alguns mais radicais, né? De forma ofensiva. O que eu fiz? Eu falei, presidente, o senhor só fez o bem, né? Todo mundo tem defeitos, problema, eu tenho, todo mundo tem, mas o senhor fez tanta coisa boa, como você disse, de 2003 a 2010, quando governou esse país. Começou, por exemplo, em 2003, foi o presidente Lula, o ministro Pimenta, deputado federal, contra, inclusive, algumas linhas ideológicas do Partido dos Trabalhadores, que eram contra transgênicos, e aí o Brasil... produtores brasileiros contrabandeavam soja transgênica da Argentina para plantar no Brasil. Um risco, inclusive, para a relação comercial mundial, porque se pega um navio com bandeira brasileira levando soja para fora e transgênico não era permitido no Brasil, era um embargo econômico gigante. Então, o que ele fez, presidente Lula? Ele regulamentou pela ciência, criou a CTNBio. A ciência disse como que poderia usar transgênico de forma segura no Brasil, e regulamentou, e está aí o salto de produtividade, a tranquilidade que aconteceu. Foi no primeiro ano de governo, 2003, que ele criou o CTNBio e regulamentou transgênicos. Foi o presidente Lula, em 2003 também, que implementou o programa do carro flex, que abastece de álcool e abastece de gasolina. Um carro, antigamente era só álcool, só gasolina. O carro virou flex. Com isso, potencializou a produção de etanol no Brasil. Potencializou o primeiro ano de governo. Mais adiante, em 2006, fez o Programa Nacional do Biodiesel, mudou o patamar da formação do preço de soja, porque você usa óleo de soja para fazer combustível verde, renovável, que gera emprego, e o farelo para fazer carne, para fazer frango, suíno. Olha, a revolução aconteceu no Paraná com a integração de carnes, de frangos, de suínos, de peixes, de bovinos. O Paraná é um exemplo disso. E a melhoria do preço da formação, porque deu destino para o óleo, fazendo biodiesel, além do combustível muito mais ecológico. Foi o presidente Lula que fez aquela dívida que se arrastava desde o plano Collor, Fernando Henrique. Eu era líder de entidade de classe, eu sei como a gente passava com esse endividamento que vinha recorrente. Fez a medida provisória, 87 bilhões de reais, alongou a dívida dos produtores por 20 anos e deu crédito. Tivemos momentos com juros de 2,5%, 3% ao ano, Moderfrota, Moderinfra, programa de construção de armazéns, fez infraestrutura. O salto é que, não preciso eu ficar dizendo isso, o salto é que a agricultura deu um boom gigantesco de 2003 a 2020, graças a essas medidas tomadas lá no governo do presidente Lula. Então, respondendo você, o que tem em conta? Eu acho que aí tem um ponto único da competência do ex-presidente Bolsonaro. Ele conseguiu apagar da memória dos produtores tudo que o Lula fez de bem para os produtores. Ele conseguiu apagar. As pessoas não conseguiam reconhecer mais. Tem uma questão meio ideológica. E aí o nosso papel, então, é resgatar isso. Mostrar tudo que já foi feito e, se não quiserem compreender, fazer de novo. E estamos fazendo. Maior plano safra da história, abertura de mercado, estamos atentos
a endividamento, um ano difícil de seca no Centro-Oeste, o que já aconteceu no Rio Grande do Sul, o ano passado com a seca, tomamos medidas... Aliás, isso é uma questão, ministro, que eu conversei com o presidente do Sindicato Rural, conversei com o Ortigara, e essa é uma demanda, uma pergunta que eles me pediram, em relação a isso, a como que vai se ajudar, qual que é a política que está se implementando para ajudar os nossos agricultores, porque efetivamente, por vários fatores, né, vai se passar por um momento difícil. Né? Sem sombra de dúvida. Olhando para o cenário, onde você vê uma tempestade perfeita, que é quebra de produção em função de clima, né? Que talvez pode até não ser muito grande, 10% talvez de quebra, mas em algumas regiões 30%, 50%, 60%. Em outras, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nós teremos uma grande melhoria. O ano passado foi muito ruim no Rio Grande do Sul, mas pontualmente grande quebra de produção com preços achatados. Aí você pode dizer assim, mas como se quebra a produção, como que os preços estão achatados? É porque foi problemas internos, mas a Argentina, que colheu 25 milhões de toneladas de soja no ano passado, tem previsão de colher 45. Rio Grande do Sul está incorporando mais 10 milhões de toneladas do ano passado para esse ano. Então o estoque mundial vai estar até com excedente maior que o ano passado, que foi uma super safra. Por isso os preços estão achatados. E alguns colhendo mal por conta da seca, é um cenário perfeito para endividamento. Eu já tive uma conversa com o presidente Lula, está marcado. Com o BNDES também, né? Eu acho com o BNDES, com o Mercadante, vamos estar no dia 2, lá no Rio de Janeiro, com o Mercadante. Na semana que vem estaremos com o Mercadante, com toda a equipe econômica. E eu relatei ao presidente o seguinte, presidente, nós já temos uma experiência do passado, onde o senhor precisou tomar uma medida, né, e precisou do Congresso, medida provisória, um volume de dinheiro muito grande, porque uma dívida que se arrastou muito tempo para tomar posição. Isso causa impactos, inadimplência, recuperações judiciais, negativação dos nomes, a economia sofre. A gente pode tomar medidas para antecipar disso. Já sabemos que o cenário não está bom neste momento. E o presidente rapidamente falou assim, não, Fábio, já começa a trazer a proposta. Então, a gente pensa em algumas propostas, nós vamos já linhas de crédito para ser oferecido aos produtores. Estamos estudando todas as medidas que eles saiam, que eles possam saber que o ano não está começando muito bem, né, para a agropecuária brasileira, mas que ele tem um governo do lado que vai estar ali respaldando e poder dormir tranquilo. E os intempéries climáticos, os preços baixos, podem ser minimizados os impactos para que ele dilua esse problema durante anos, sem precisar ficar inadimplente, sem tomar medidas mais radicais. O ministro, o dinheiro do seguro rural, o senhor foi vítima, digamos assim, de muita gente, o seguro rural, o dinheiro do seguro rural foi para o Mato Grosso, não sei o que. Isso se tornou uma transparente, a mídia, que é meio direcionada aí, cobrando e tal, e fica essa coisa do dinheiro do seguro rural. Eu acho que melhor a oportunidade que tem de falar, principalmente com os paranaenses sobre isso, do que agora, aqui com o ministro. Bom, primeiro é importante dizer que recebemos um orçamento para tocar o ano de 2023 herdado do governo passado. Sim. Então, quem apoiou ou ainda apoia o governo passado tem que dizer que esse 1 bilhão que é disponível para a subvenção do prêmio do seguro rural foi herdado. Quem defende que tinha que ser 2, como eu, mas quem defende do governo passado tinha que ter feito no orçamento do governo passado. Né? Vocês estão executando agora que vocês vão executar o orçamento próprio. O novo que fizemos. Claro, e eu também não estou fazendo crítica não, porque é difícil ter orçamento, o cobertor sempre é curto, né? O presidente acabou de vetar um orçamento, parte do orçamento feito pelo Congresso, ele acabou de vetar. Por gosto, ele fica feliz em fazer veto? Claro que não, mas ele tem que ter responsabilidade com o tamanho do orçamento, com as contas, o que é prioridade. Quem governa escolhe as prioridades. Nós propusemos 2 bilhões sem contingenciamento, para que a gente possa avançar. Se não for possível levar para 2 bilhões a subvenção, não é por isso que eu vou ficar chorando. Então nós já estamos trabalhando aqui medidas para modernizar o seguro agrícola. É fundamental. As intempéries climáticas, as mudanças climáticas, João, estão aí, são evidentes. Quem não precisa mais fazer argumentação para convencer ninguém. Até aqueles que achavam que não tinha mudança climática, hoje já fica quieto, porque vê que está explícito aí as altas temperaturas, as secas, as inundações acontecendo. E o seguro é uma ferramenta fundamental para minimizar esses impactos. E tem como usar tecnologia. Nós já estamos aqui trabalhando,
O ex-ministro Roberto Rodrigues, que foi ministro do Sim. presidente Lula, né? Lá de 2003 a 2005. Ele me trouxe aqui algumas tecnologias que já existem no mundo, companhias seguradoras que usam cruzamentos de informação, inteligência artificial, que cruzam previsões meteorológicas, tecnologia. O que está falando? Assim, olha, se você plantar essa variedade que tem esse ciclo, com esse adubo, com essa semente, neste período, nesta região, você vai sair fora dos problemas climáticos que vão acontecer durante o período de formação dessa lavoura. No mês de dezembro tem uma previsão de veranico. Então você não pode estar no enchimento de grãos com essa variedade que vai dar nesse ciclo, entendeu? Entendi. Cruzamento É inovação. cruzamento de informação, tecnologias. E se ele vende o seguro com essa receita. Se você seguir essa receita de informação, não planta nessa data, planta nessa, usa outra variedade mais longa, o seguro teu é bem mais barato. Ah, não, eu quero essa variedade nessa época. Bom, então você paga o seguro caro. Sim. Então, veja, você entendeu como que a gente pode usar a inteligência artificial? E já tem isso disponível no mundo. É isso que nós vamos estar trazendo, debatendo com as entidades de classe, com os produtores, internamente com o governo, para que a subvenção seja bem gasta e o seguro seja mais barato e a gente possa oferecer para todos os produtores minimizar esse impacto. Aliás, essa questão de debater, de conversar, é uma habilidade que o senhor tem, né, ministro? Eu estava conversando com o presidente de um sindicato rural, hoje pela manhã também, para me auxiliar um pouco nesse bate-papo, apesar de que eu imaginava ser esse bate-papo nosso, confortável e tal. Ele me disse, olha, João, eu fico impressionado com a habilidade, né, um cara moderado, um cara hábil para conversar e tal. Então eu acho que por isso que às vezes... Quem gosta da política gosta de conversar. Mas agora, às vezes dá certo. Né, eu acho que é um casamento perfeito que o Lula achou aqui na agricultura, por ter um agricultor, né, um fazendeiro, um agricultor, né, que hoje trabalha acho, com gado também. Gado, pecuarista hoje. Pecuarista, e que conhece do ramo e que também é político. Então, que tem essa flexibilidade de diálogo e, né, ver os dois lados do balcãozinho. Quem gosta da polícia gosta de diálogo. Mas eu queria hoje um dos questionamentos que me levantaram para conversar com o senhor foi a questão do armazenamento no Brasil. Então, por exemplo, tem gente que defende que a gente tinha que ter estrutura para armazenar no mínimo 2 safras para se tornar mais competitivo e tudo mais. Esse é um item que eu gostaria de pedir para o senhor, o que o governo está pensando em relação a isso, porque hoje é deficitário isso. Nós tem que vender porque não tem onde armazenar. É isso. Então, isso e aí quando você vende? Se você vende pressionado, você vende mal. Isso. Se a tua safra... Você vende quando o cara quer pagar. Está armazenada ou mal armazenada, e está chegando a outra e você não tem onde pôr, você vende por qualquer preço, porque você vai colocar onde vai largar no tempo. Pois é, e essa estocagem, como é que está se pensando nisso? É fundamental. A gente fica tão feliz quando o Brasil bate recorde de produção. Nós tivemos, nos últimos 50 anos, um incremento de área no Brasil de 140%. Da criação da Embrapa nos anos 70 a 2023, 140%, 40 milhões de hectares foram incorporados ao sistema produtivo de alimentos no Brasil. Mas o crescimento da produtividade brasileira, da produção e da produtividade, foi de 580%. E a gente comemora isso, safra recorde, safra recorde, safra recorde. Mas não se preocupava onde colocar esse produto. Até que então, no governo da presidente Dilma, criou um programa de construção de armazéns, o PCA. E programa com juros bastante atrativos, 15 anos para pagar, porque não é fácil para pagar um armazém, é um investimento muito caro, e que fica muito tempo ocioso. Porque acabou a safra, tocou e fica parado. Então, precisa ter um programa de governo para isso. E foi tão bom esse programa que tirou o déficit de armazenagem daquele período para frente. E os governos que sucederam ao presidente Dilma pararam com esse programa. O que aconteceu? Voltou o déficit, porque a produção brasileira cresce, recorde. Aumentou e não... Imediatamente voltamos, a partir de janeiro, com o presidente Lula, o programa de construção de armazéns, junto com o BNDES financiando, linhas dolarizadas, linhas em reais. O Plano Safra... Então hoje já tem, o programa já está vigente. Então, armazéns para médios produtores, juros de 7% ao ano, 10 anos para pagar. Demais produtores, 10,5% ao ano, 10 anos para pagar, de juros, taxa de juros. E o fluxo de procura disso está grande, ministro? É bom, é muito importante. Eu vi as cooperativas paranaenses, principalmente. Eu nunca tinha visto armazém de fundo chato sendo usado para guardar a safra paranaense. O ano passado foi usado. Então eles nos procuraram. Nós estamos procurando flexibilizar, colocar mais recursos, para que nós possamos garantir a estocagem da safra, programas que dê fluxo de caixa para os produtores, para eles não ficar necessitados de vender a safra para pagar seu custeio a qualquer preço, e mais que ela esteja bem guardada, bem armazenada. É fundamental isso.
Além do mais, o efeito colateral do bem. Uma construção de armazém gera emprego na cidade, Sim. gera emprego na indústria metalúrgica que faz o armazém, na indústria de equipamentos, de secadores, de termostáticos, de tudo. Gera emprego na construção civil. E o governo consegue ter essa leitura através desses financiamentos agora do PCA, né? PCA, Programa de Construção de Armazéns. Vocês conseguem ter uma leitura de que nós vamos chegar a um patamar de que teremos a oportunidade de ter pelo menos uma safra, guardada? É, claro. Já aconteceu. Nós chegamos em 2015 com capacidade de armazenagem para guardar a safra brasileira. Porque começou o programa em 2013 com a presidente Dilma. Aí deu descontinuidade, tipo assim, olha, já tem armazém suficiente para guardar a safra, para com o programa. Só que aí comemora a nova super safra, aumentou o tamanho da safra, não cabia mais dentro dos armazéns. Chegou de novo em 2023 esse caos. Por isso, enquanto a gente quer crescer e queremos sempre crescer, inclusive estamos fazendo agora um outro grande programa do presidente Lula, que é a conversão de pastagens degradadas para a agricultura e pastagem intensiva, que pode incorporar outros 40 milhões de hectares ao sistema produtivo. Praticamente dobrar tudo aquilo que foi feito nos últimos 50 anos, fazer agora nos próximos 10 ou 15 anos. Conhecimento técnico que nós temos, gente vocacionada, homens e mulheres que sabem lidar com a terra nesse país, indústria de equipamentos, máquinas, fertilizantes, insumos, está tudo instalado, está tudo pronto, revendas, concessionárias, está tudo pronto. Agora é só crescer, fazer mais. Mas daí tem que fazer mais armazém. Aí tem que fazer mais rodovias, mais ferrovias, mais portos. Por isso o presidente Lula lança as coisas simultaneamente. Talvez as pessoas não percebam. Ele lança o programa de conversão de pastagem aqui no Ministério da Agricultura, mas lança o PAC para fazer rodovia, ferrovia, portos, armazéns, para o Brasil crescer, gerar emprego. É esse o sucesso. É isso que deu certo em 2013 a 2010. Eu não sei, mas eu vejo assim, eu lembro quando meu pai era agricultor e eu tenho uma família, minha esposa são agricultores, né? Então eu vejo, ela é oscilante, né? Então, quer dizer, o agricultor também tem que ter essa preocupação de se preparar. Pô, para aí, essa vez a safra... É o momento da vaca magra. Esse ano a safra deu boa, papapá, o outro ano deu enchente, não deu para atravessar o rio, para levar a colheita. O produtor é um otimista, né? Ele sempre acredita, a safra que vem vai ser boa. E tem que ter essa compreensão. Mas tem que guardar um troquinho embaixo do colchão, né? Porque senão o troço aperta, depois não dá daí, né? Então, mas enfim, a hora da catequese é a hora da precisão. E o Ministério, pelo jeito, está... E outra precisão é o leite, né? O leite, que particularmente no Paraná é fortíssimo, né? Tem a região de Castro lá, que é a capital nacional do leite, eu acho que é a segunda, não sei. Foi de Minas, acho uma coisa assim. Mas lá, enfim, né? Teve lá na feira lá. Na Agroleite, né? Isso. Essa não é crise, não sei se é crise que dá para chamar, mas é uma crise. É uma crise do leite, né? O que está se pensando nisso? E também já pegar um gancho do trabalho que o Ministério tem em relação às cooperativas, porque o leite é muito ligado a essa questão de cooperativismo, né? Exatamente. Até para dar uma lapidada nisso. E até para também falar um pouco, principalmente lá na região dos Campos Gerais, a Castrolândia e tal, porque até hoje não tiraram aqueles adesivos do Bolsonaro, da caminhonete, coisa para vocês escutar um pouquinho o que está se fazendo, né? Porque essas cooperativas, e aí é eu que estou falando, não é o ministro, eu sinto, porque vivo lá, que sempre que precisa do governo, tem o governo junto, né? Mas que parece que não consegue degustar o que aconteceu e tem vida que segue, cara. O resultado das urnas. Segue. Para nós a eleição acabou. Respeitamos quem votou em A, em B, tudo bem, fez campanha, mas todos aqueles homens e mulheres que querem olhar para frente e agora é hora de trabalhar, de governar, de estar de parceria, são muito bem-vindos. A eleição de novo é lá em 2026, cada um escolhe seu candidato. Mas nós precisamos contextualizar essa, vamos dizer, crise mesmo do leite. Várias ações já foram tomadas. Mas primeira constatação, e fácil de compreender, é que essa é uma cadeia produtiva muito importante, que gera emprego em todos os 5.600 e poucos municípios brasileiros. Não tem município que não tem lá um produtor de leite. É primário, é fundamental, né? Um sítiozinho lá tem umas vaquinhas de leite, produzir para fazer o consumo próprio, a subsistência e vender um excedentezinho na cidade. Segundo, que como você mesmo disse, ele é muito estruturado em torno de cooperativas. E terceiro, que tem uma desigualdade gigante de tecnologia. Quando eu chego lá em Castro e conheço uma fazenda de produção de leite, aonde neste exato momento que nós estamos fazendo essa entrevista, tem 3 vacas sendo ordenhadas por robô.
por computador, que não precisa nem a mão humana entrar dentro do curral. É impressionante. Chipada, ela sabe, ela no movimento fisiológico dela, a hora de comer, a hora de beber água, a hora de ruminar e a hora de tirar o leite, ela se encaminha para o lugar certo e o robô vai lá e tira, com altíssima tecnologia, altíssima qualidade do leite, comparar com a imensa maioria dos produtores que ainda tira leite às 4 horas da manhã num banquinho de uma perna só, entendeu? Como que vai competir esses dois? Tirar essa desigualdade, esse gap de tecnologia entre um e outro. Um é lógico que é muito mais competitivo, muito mais rentável do que aquele outro que está lá artesanalmente fazendo. É um desafio, né? Atrelado a isso vem o problema da importação de leite em pó do Mercosul. Alguns chegaram a sugerir para o presidente, olha, não quebra esse pacto aí, barra a importação de leite do Mercosul. Ele falou assim, vocês querem destruir o Mercosul. Lembrar que o Brasil é superavitário no Mercosul e nós vendemos tecnologia, linha branca, geladeira, fogão, televisão, carros. Sim. Se nós quebrarmos esse pacto, quem vai vender geladeira, fogão para a Argentina, para o Uruguai, vai ser a China. E o desemprego vem aqui para a indústria brasileira. O que nós temos que fazer é resolver o problema do produtor de leite brasileiro. Sabedoria do presidente Lula. Claro que não é fácil. Então medidas foram começando a ser tomadas. Barrar a importação de produtos lácteos de todos os outros países com taxação na CAMEX, isso foi feito. Não foi suficiente. Uma medida de incentivo à compra por cooperativas, voltamos de novo nisso, um incentivo fiscal por cooperativa de leite in natura, não leite em pó. Ninguém exporta água, a exportação é toda feita em leite em pó. Isso também foi feito, construído com a OCB, com o CNA. Mas isso requer também um período de carência na legislação, 90 dias, noventena, que terminou essa noventena agora no mês de janeiro. Deve surtir os efeitos imediatos. Além disso, teve um endividamento, linha de crédito com juros bastante reduzidos para produtores, isso também já foi feito, está disponível no BNDES, para que as agências aceitem, para as cooperativas. Ela busca um dinheiro, 2 anos de carência, mais 4 anos para pagar, 6 anos no programa, para repactuar as dívidas que quem ficou devendo para a sua cooperativa e ter tranquilidade, devagarzinho, voltar a pagar. E ter um grupo de trabalho feito pelo Ministério da Agricultura, MDA, Ministério da Indústria e Comércio e Conab, para pensar as políticas estruturantes para tirar esse gap entre produtores. Estamos atentos, já estamos dando as respostas e vamos fortalecer essa cadeia produtiva importante. Ministro, eu não sei quanto tempo eu estou preocupado com a tua agenda, então... Eu falo demais também. Não. Sabe o que eu noto? Eu noto que brilha teu olho. É bom de você conversar com quem gosta do que está fazendo, sabe, ministro? Essa é a grande verdade, assim. Bom, falando ao Paraná, não sei quanto tempo deu aí já, eu não quero prejudicar o ministro. Não, o tempo aqui quem faz é o senhor, eu estou preocupado com a sua agenda, mas assim... falar do Paraná e, por exemplo, não falar de frango e de suíno, você veja como o nosso Paraná é pujante, né, cara? Você fala de soja, você fala de milho, você fala de... Mas e tem um detalhe, né? O avanço que nós estamos tendo na cevada, né? Com a Ambev, com fábricas... Verdade, com a Heineken a Heineken, né? Ambev, agora o polo cervejeiro... Ponta Grossa. Bombando tudo. Lá em Guarapuava. Mas se nós pegar, por exemplo, a região de Londrina, ali tudo frango, e o suíno. E também tilápia e peixe, porque é a mesma coisa, sim, né? Aliás, o secretário de Agricultura me pediu para falar com o senhor sobre essa questão. Claro que ele está defendendo a tilápia. Quais são as medidas sanitárias que estão sendo tomadas para que esse peixe, né? Existe acordo sanitário para a importação do peixe do Vietnã? É claro que o Paraná quer defender a sua... Está certo. E olha, veja bem, eu gostei do grau de maturidade das entidades representativas de classe da piscicultura brasileira. Porque a gente tem que entender, o presidente Lula fala muito isso, e falou esses dias no lançamento da nova indústria brasileira, que a gente tem que entender que para a gente acessar mercados, a gente tem que estar abertos a deixar o nosso mercado ser aberto também. Então, se a gente quer vender alguma coisa para o Vietnã, a gente tem que abrir o nosso mercado para eles, daqueles que são competentes. Não é só uma via de mão única, né? Sim. Você tem que abrir para vender também. É negócio, é business. E as empresas, as entidades compreenderam isso. Eles não estão com medo da concorrência da tilápia da Vietnã com a tilápia brasileira. Nós somos muito competentes, estamos exportando para os Estados Unidos de forma... E o Paraná é o maior exemplo de todos, né? Então não é isso, não é o medo da concorrência da tilápia vinda do Vietnã, é a questão sanitária. E aí, se tiver risco sanitário, aí nós temos que agir.
Temos que agir, segurar tecnicamente, mostrar para o Vietnã que nós não podemos... Existe um vírus na Ásia que contamina os pescados, não faz mal ao ser humano, mas é dizimador, é devastador na criação. Mas então como eles conseguem criar? Porque lá é tanque escavado, então eles isolam uma área, faz a higienização, enquanto o outro lugar está produzindo. Mas aqui nós temos muito das nossas criações em tanques rede, né, nos lagos. Isso então vai percorrendo o lago, faz um desastre até chegar no oceano. Sim. Então, se é esse mesmo caso, nós temos uma audiência com as entidades de classe, com o ministro André de Paula, no Ministério da Pesca aqui. Se for questão sanitária, porque a sanidade fica por conta do Ministério da Agricultura, nós tomaremos providência. Não é questão de mercado, mas é questão sanitária e a gente toma providência. Isso as pessoas, o secretário Ortigara pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo e todos os produtores. Ministro, eu acho que a questão do frango também, acho que era importante, porque nós temos uma região que nós temos rádio lá em Londrina, por exemplo, Maringá, e tem muito frango, né? Muita... O Ministério também tem uma ação intensa nessa seara? Olha, é muito importante dizer, veja que a competência dos nossos produtores, das nossas integradoras e o nosso sistema sanitário, o Brasil é um dos 4 países do mundo que não tem gripe aviária em granjas comerciais. Só 4. E isso nos permite avançar sobre os mercados consumidores do mundo todo. Abrimos muito mercado, foram 78 novos mercados abertos em todas as cadeias produtivas do Brasil no ano de 2023, graças às boas relações diplomáticas restabelecidas pelo presidente Lula, e nós transformamos isso em oportunidades comerciais. E o frango foi uma vedete, o Brasil vendendo todo lado. Abrimos, por exemplo, o mercado de carne de frango para Israel. Sabe quantos países do mundo vendem carne de frango para Israel? Só o Brasil hoje tem essa porta aberta pela nossa qualidade, pela nossa segurança e porque estamos aptos a seguir e certificar a rastreabilidade religiosa do sistema kosher que os judeus exigem. Com isso, não é só abrir o mercado, lá é o maior consumidor per capita do mundo, 67 quilos por pessoa consome em Israel. E mais que isso, muito remunerador. E quando você tem o selo kosher numa bandejinha de frango brasileiro, todo judeu do mundo inteiro passa a consumir. Então pode ser um judeu que não está em Israel, mas está lá em Nova York, ele vai dar preferência para comprar essa carne de frango, porque o Brasil tem essa competência. Abrimos também, por exemplo, mercados de carne suína para o México. 20 anos tentávamos abrir o mercado para o México, de suínos e bovinos. E conseguimos abrir com competência, diplomacia do presidente Lula, conseguimos abrir. E isso vai garantir as pessoas não têm ideia do que significa abrir um mercado que nem o México, né? As negociações que tem, por exemplo, tem gente do lado dos Estados Unidos, quem vendia para eles era a América, era os Estados Unidos. Agora nós podemos vender também. Esse dia alguém me ligou e disse assim, João, você que tem acesso aí com a Gleice, por que você não conversa? Olha que absurdo que está se fazendo, o passaporte, né, exigir visto agora dos americanos, essa coisa toda, né? Pô, vai prejudicar o nosso turismo, não sei o quê. Eu fui secretário de Estado de Turismo, né? Eu pensei, com o Mino, até falei com o Enio Verri, que é um baita técnico, né? O Enio disse, João, por trás disso tem muita coisa. Claro, não é só essa troca de visto. Não, de passaporte de visto, claro que tem não. Tem muita coisa. Então, no México são também, negociações né, você conseguir abrir um mercado. 20 anos para abrir esse mercado. E quando eu fui anunciar para o presidente Lula, né, fiquei muito feliz, né? 20 anos de negociação. Ele era presidente quando começou essa negociação. Ele era presidente, no primeiro mandato dele. Eu corri lá para o palácio, nós estamos daqui, vocês não estão vendo, nós estamos vendo o palácio ali, ó. Eu corri lá para o palácio, presidente, abriu. Fábio, eu já sabia, o presidente me ligou e abriu o mercado da carne, estamos muito felizes. Tal. 20 anos para abrir o mercado ali. Isso é muita negociação. Meu sobrinho é criador, né, suinocultor, lá no oeste de Santa Catarina, Fábio Bigolin, meu sobrinho, presidente da ACAERT, da Associação de Rádios e TVs no estado de Santa Catarina. E ele falei que estaria conversando contigo, ele disse, João, pede para o ministro as perspectivas que nós, da suinocultura, temos para 2024. Então, são boas. Eu acho que são boas as perspectivas, os preços de matéria-prima. Quando um vai bem, o outro vai mal, né? O bom é que todo mundo fosse bem, dificuldade. Mas preço do farelo de soja mais barato, preço do milho também um pouco mais barato. A gente tem que pensar em medidas para manter os produtores ativos, mas para o suinocultor, que penou muito alguns anos atrás aí, com soja a quase R$200, com milho a R$80, R$90, tirava totalmente a margem, até dava prejuízo em alguns momentos, mas agora vive um bom momento, abrimos muitos mercados,
eu acho que nós temos perspectivas boas para a nossa suinocultura nos próximos anos. Gente, conversamos com o ministro Carlos Fávaro, meu querido amigo, ministro da Agricultura e Pecuária, né? E filho do seu João e da dona Rita, um orgulho do Paraná, por mais que hoje esteja no Mato Grosso, é senador no Mato Grosso, mas a sua primeira pátria, né? E eu falava com a Cici hoje, eu disse, a primeira pátria, né, Cici? A Cici é o Paraná, a primeira pátria do ministro. Então, ministro, é um prazer, tá? E o senhor sabe que o Paraná está de portas abertas. Eu acho que os agricultores do Paraná perceberam que tem um companheiro agricultor à frente do ministério, né? E estão sentindo que na hora do desespero podem contar com esse ministério. Então, e também na hora das boas colheitas, né? Também, para comemorarmos juntos. Então tá aí, tá? Estendo aí o convite do secretário Ortigara para que o senhor esteja na feira lá em Cascavel, né? Vamos estar. E muito obrigado, tá, pela oportunidade. Eu que agradeço, João. Obrigado a todos os que nos ouviram ou estão podendo nos assistir pelas redes sociais, pelo canal da Rede T. É uma honra estar falando com vocês, de poder estar prestando conta do nosso trabalho. É uma obrigação prestar conta, e quando a imprensa num país é livre e democrática, ela também presta esse belo serviço à comunidade. Obrigado pelas sugestões, críticas, informações, para que a gente possa junto estar sempre comunicando e melhorando a atividade. É a nossa missão, né? Nossa missão. Essa entrevista está nas nossas rádios, está nas redes sociais, está no portal De Ponta, né, que dá esse embasamento de jornalismo também para as nossas rádios. E você vai poder conferir ela com um link aberto no YouTube e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ministro, mais uma vez. Brigadão, tamo junto. Eu gostei muito. Isso aí, show de bola. Valeu. Antes de terminar, que time que você torce, ministro? Puta! Não, conta pra nós. nós. Dá pra pular essa pergunta? Não, conte. Cara do céu, eu sou santista, cara. Só tinha Vai 3 jogar, times que não tinha. Você sabia que você vai jogar contra o Operário Ferroviário, o fantasma da vila, agora na B? Lá de Ponta Grossa? Rapaz, então olha aí, o ministro vai assistir o jogo do Operário lá. Show de bola, um abraço, ministro. Valeu. Valeu. Um abraço.